E aí, gurizada do sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu venho aqui falar um pouquinho da educação física com vocês, falar que a gente vai trabalhar esse caderno que foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação e vamos começar olhando o PDF já na proposta de atividade da educação física para esse caderno, tá? Então eu vou ler com vocês, a gente vai debater um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre as atividades, sobre o conteúdo que foi postado aqui e vou mostrar algumas formas de trabalho. E esse caderno ele ficou muito interpretativo, certo? Então vocês vão ter que ler o que vocês vão fazer dentro dos textos, tá? Então eu vou começar a ler aqui junto com vocês e aos poucos a gente vai debatendo, tá bom? Então o primeiro texto vai falar sobre os jogos eletrônicos. Então a história dos jogos eletrônicos ela teve início quando os acadêmicos começaram a projetar jogos simples, simuladores e programas de inteligência artificial, como parte de suas pesquisas em ciência da computação. Somente a partir das décadas de 1970 e 1980 é que os jogos eletrônicos se tornaram populares. Quando os jogos de arcade ou arcade, né, console de jogos eletrônicos e jogos de computador foram introduzidos ao público geral, desde então, os jogos eletrônicos tornaram-se uma forma popular de entretenimento, uma parte da cultura moderna em diversas regiões do mundo. O jogo eletrônico, videojogo ou videogame é aquele que usa tecnologia de computador. Ele pode ser jogado em computadores pessoais, dentre eles tablets e telefones celulares, em máquinas de fliperama ou em consoles. Um console é um computador pequeno que serve basicamente para jogar videogame. PlayStation, Xbox e Wii são exemplos. Os consoles são conectados a controles manuais a um aparelho de televisão. As pessoas podem jogar tanto sozinhas quanto acompanhadas. Então lá na atividade 1 a gente vai dar uma olhada aqui, ó, que vocês podem observar que ela é muito restrita à interpretação. Então, você costuma jogar algum jogo eletrônico? É pessoal. Se vocês jogam ou se vocês não jogam um jogo eletrônico. Acredito que a maioria dos alunos jogam jogos eletrônicos, né? Hoje. Pode ser aí que vem muito na moda o Free Fire, PUBG, League of Legends, né? Então tem vários jogos aí que o pessoal dessa idade gosta. E qual aparelho costuma utilizar para jogar? Celular, computador, televisão se for colocado um console, um videogame, tá? Mini ou portátil. Mini ou portátil é o Nintendo Switch, o Nintendo 3DS ou um PS Vita, que são aqueles consoles, aqueles videogames de mão, tá? Cite os jogos que costuma utilizar. Então, aí vocês têm 4 opções para colocar os jogos em que vocês utilizam, que vocês jogam, tá? Independente de ser FPS, que é o de tiro, RPG, estratégia ou qualquer outro jogo. Vocês colocam aqui o nome deles, tá bom? Identifique os esportes que costumam desenvolver nos jogos eletrônicos. Então, que tipo de jogo que é colocado, que vocês jogam? Se é jogo de luta, se é jogo de futebol, tênis, basquete ou outro jogo, tá? Então, na pesquisa, pergunte aos adultos da sua família quais jogos eletrônicos eles conhecem e quais jogaram na criança ou adolescência, na infância ou na adolescência. Aqui está fora do contexto, tá? Então é o seguinte, por exemplo, aqui na minha família, eu sou o mais velho, o pai. Meus filhos, eu jogo videogame assim como meus filhos. Então, eles vão perguntar para mim o que eu jogava na época da minha adolescência, da minha infância. Então, vocês vão perguntar aos pais de vocês se eles têm esse contato, avós tiveram contato com jogos eletrônicos, tá bom? Então, aqui, que até a número 4, ela é muito pessoal de vocês, tá? A partir da número 5, ela começa a ser interpretativa. Então, vocês vão pegar essa base do texto e lerem a questão que a resposta está onde? Aqui no texto 1.
sobre os jogos eletrônicos, tá bom? Então eu vou ler para vocês. Com base no texto, responda: quem criou jogos digitais? Tá? Então lá no início do texto, primeiro parágrafo, está a resposta. Em que década os jogos ficaram populares? Também está entre os primeiro e segundo parágrafo, tá bom? Número 1. Como podem ser chamados os jogos eletrônicos? Tá lá no finalzinho do texto. O que é um jogo eletrônico? Também está no final do texto, tá bom? Texto 2. Agora a gente vai falar um pouquinho especificamente de um jogo, que é o jogo Pac-Man. Quem conhece o jogo Pac-Man aí? Né? Então dá um ok para nós quando vocês forem responder. O Pac-Man é um jogo muito antigo, né? Um jogo que veio de consoles antigos, de Atari, Mega Drive Atari, Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo. Então, agora ele é jogado em celulares, jogados até em sites em que existem jogos online, tá bom? Então, vamos dar uma lida aqui. O objetivo do jogo é conter todas as pastilhas do labirinto e sem ser atingido pelos fantasmas. Ao colidir com uma pastilha, o Pac-Man a engole e a mesma deve desaparecer do labirinto. Caso o jogador coma todas as pastilhas de um labirinto, o jogador passa de fase. Caso o jogador coma todas as pastilhas de todos os labirintos disponíveis, o mesmo vence o jogo. Os únicos movimentos do Pac-Man controlados pelo usuário são deslocamentos usando as teclas direcionais, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, com o objetivo de desviar dos fantasmas e comer as pastilhas espalhadas pelo labirinto. Quando um fantasma colide com Pac-Man, o mesmo morre, perdendo assim uma vida. O jogador possui 2 vidas extras, sendo mostradas na barra inferior da tela. Ao perder uma vida e usar uma vida extra, a quantidade de pastilhas e super pastilhas restantes na fase se mantém inalteradas, em relação ao momento da morte do Pac-Man. Mas os fantasmas e o Pac-Man voltam para a posição inicial da fase. Neste caso, para concluir a fase ou o jogo, o jogador precisará apenas se preocupar com as pastilhas, super pastilhas restantes. Quando o jogador perde todas suas vidas colidindo com os fantasmas, o mesmo perde o jogo. A velocidade dos fantasmas e do Pac-Man são iguais, mas como no jogo original, as super pastilhas diminuem a velocidade dos fantasmas em um fator percentual e também permitem que o Pac-Man devore os fantasmas. Ao serem devorados, sobram apenas os olhos do fantasma, que devem voltar ao centro do labirinto, onde os restos do fantasma se transformam novamente em um fantasma que voltará a perseguir Pac-Man. Em cada fase existem 4 super pastilhas. A duração do efeito da super pastilha é determinada pelo desenvolvedor. Cada pastilha devorada vale 10 pontos, cada super pastilha devorada vale 100 pontos e cada fantasma devorado vale 200 pontos. O jogo deve durar pelo menos 2 fases. Vamos lá, galera. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada no Pac-Man.
E é isso aí, galera. Aqui o jogo, através desse vídeo aqui, fica mais fácil de vocês entenderem. Não é só a gente lendo sobre o texto, né? Então, vamos voltar lá. Atividade 2, responda. Cite os personagens do jogo. Então, a gente viu no vídeo e a gente viu no texto, tá bom? Em quais situações o jogo termina? Então, esse jogo ele tem duas regrinhas. Então, vocês observam lá, tá no texto, e observam o vídeo que eu coloquei também. O que sobram dos fantasmas logo que são devorados? Observa no vídeo que quando ele devora um fantasminha, o que sobra? Quantos pontos o jogador ganha se devorar 5 pastilhas, 2 super pastilhas e 3 fantasmas? Então aqui está dentro do texto quanto vale cada item, tá bom? Se vale 100, 200, quanto vale? E aí vocês façam a conta. O que acontece com a perda de uma vida? Também está no texto, a gente já leu e explicou. Descreva uma mudança que você gostaria de fazer no jogo. O que você gostaria que pudesse colocar no jogo para que vocês ficasse mais interessante para vocês? Então, texto 3, vamos para os jogos de salão, damas. Tá? Dentro da figura 1 aqui, nós temos o que? A disposição das peças durante o jogo. Né? Então, como que elas ficam durante o jogo e a posição do tabuleiro para o início do jogo. Né? Então, vocês podem observar na figura 2, sempre a posição 1A do lado esquerdo, né? Então, seguindo A até H, da esquerda para a direita, e 1 a 8, né? Subindo. Finalidade do jogo: capturar ou bloqueio de todas as pedras contrárias de forma que impossibilite o adversário de realizar movimentos. Como jogar damas? Cada jogador controla suas pedras. Começa o jogo quem tem as pedras brancas. Então sempre quem começa o jogo são as pedras brancas, tá bom? Os movimentos são realizados alternadamente por um jogador na diagonal e uma só casa para frente, ou seja, no sentido do campo adversário. Então, sempre em diagonal. Então, se eu quero começar o jogo, eu não posso ir da verde para cinzinha aqui, para frente. Eu tenho sempre que ir pela diagonal nas casas verdes aqui, tudo bem? Tanto a peça branca quanto a peça vermelha que está aqui. Ou preta, existem outras cores, tá bom? Os movimentos são realizados alternadamente, um por jogador, na diagonal e uma só casa para frente, ou seja, no sentido do campo adversário, como a gente já leu. Se um jogador consegue levar uma de suas pedras até o final do tabuleiro, o peão é promovido a dama ou rainha. 2 pedras da mesma cor, uma em cima da outra. Mas professor, eu virei dama, mas não capturei ninguém. Então você vai virar a pecinha de cabeça para baixo. A dama ou rainha move-se também na diagonal, mas pode andar para frente ou para trás. Segundo opções da mesa, pode-se avançar uma casa como peão ou percorrer o número de casas que estiverem livres. Nunca poderá passar por cima de suas próprias pedras ou por cima de 2 pedras seguidas. Capturar livres. Capturar pedras do adversário. Então, galera, aqui, faz de conta que aqui essa pedrinha é uma dama. Ela pode andar quantas casinhas ela quiser, porém, se tiver 2 pedras na frente dela, ela não pode saltá-las. Pode ser sua ou do adversário. Sempre tem que existir uma casinha de espaço entre as pedras, tá bom? Uma pedra pode capturar outra se puder passar por cima dela, sempre em direção de ataque e em diagonal, e cair na casa logo atrás dessa. Professor, lembra daquelas perguntinhas que vocês perguntam pro professor? Professor, pode comer para trás? Não, não pode. A gente pode capturar a peça passando por cima e sempre para frente, beleza? Além disso, as damas podem capturar em qualquer direção, desde que seja em diagonal, tá, gente? Qualquer direção pode ir para frente? Não. Pode ir para trás? Não. Ela tem que ir diagonal para frente ou diagonal para trás, tá bom? Pode mover-se mais de uma casa,
Podem capturar qualquer pedra que esteja na mesma diagonal, sempre que as regras anteriores forem obedecidas. A captura é obrigatória. Quando uma pedra tem a possibilidade de capturar, é obrigatório realizar a captura. Não se pode mover outra peça. Tá bom? É aquela famosa sopro, tá? Eu vou soprar a tua peça. Por que ela foi soprada? Porque você não capturou a peça que você deveria ter capturado, tá bom? Uma vez realizada a captura, tanto o peão quanto a dama devem seguir capturando quando possível, segundo as regras anteriores e na mesma jogada. Quando duas ou mais pedras estão em uma posição de captura, são regidas pela lei da quantidade e qualidade. Lei da quantidade. É obrigatório capturar o maior número possível de pedras. Se eu conseguir capturar na mesma jogada duas, eu tenho que capturar duas. Tá bom? Lei da qualidade. Quando você tem duas opções para capturar o mesmo número de pedras, é obrigatório capturar a de maior qualidade. Ou seja, dama antes do peão. Eu posso capturar duas no peão e posso capturar duas na dama. Eu tenho que capturar as duas com a dama, tá bom? E o final da partida. Uma partida finaliza quando um jogador abandona, fica sem pedras ou quando as pedras não podem mais fazer movimentos. Os jogadores podem impactar o empate. Às vezes o empate acontece quando está uma dama contra uma dama. Certo? Atividade 3. Baseado na imagem do tabuleiro e no texto, responda as perguntas. A número 1, ela é bem pessoal de vocês, se vocês já conheciam ou não esse jogo. Acredito que todos conheçam. Quantas casas brancas e escuras possuem no tabuleiro de damas? Então, observem lá que elas têm uma numeração, certo? E uma quantidade de letras. Então, aqui vocês vão fazer a contagem, tá? Mas isso tem na internet também, para pesquisa. Quantas pedras brancas, quantas escuras e qual é o total das peças? Qual jogador inicia o jogo? Já falamos. As pedras, peão, podem andar para trás? A pedra pode pular várias casas? Pedra dama, pode pular várias casas? Vê lá quais são as leis que regem a dama. Quem pode andar para frente e para trás? Texto 4, jogo de salão. O mesmo da folha anterior, né? Então, vamos lá. Construção de um jogo de damas completo, tabuleiros e pedras. Agora, galera, eu quero que vocês realizem, que vocês façam, que vocês montem para nós um tabuleiro. Em uma folha de papel, papelão ou madeira, faça o desenho de um grande quadrado, dividindo em 64 casas. Se vocês prestarem atenção aqui no que está escrito, vocês vão responder algumas perguntas lá de cima. Organizado em linhas horizontais e 8 linhas verticais, e observar o tabuleiro da folha anterior. Pinte as casas alternadamente. Para isso, observe a figura número 2 da folha anterior. Arrume 12 peças claras e 12 peças escuras. Use a criatividade e o que tiver disponível em casa. Tampinha de garrafa, pode fazer círculo de cartolina, EVA, o que vocês conseguirem fazer que sejam em círculos de cores diferentes, sendo uma cor mais clara e outra cor mais escura, tá bom? E tamanho, o suficiente para que caiba nos quadrados pequenos do tabuleiro confeccionado. Então, fiz quadrados grandes, então tem que ter uma peça maior. Fiz quadrados pequenos, peça menor. E ensine pelo menos uma pessoa para jogar. Galera, isso é importante. Façam essa atividade. Essa atividade é muito legal e eu gostaria que vocês mandassem fotos dos tabuleiros com as pedras confeccionadas por vocês, tá bom? Autoavaliação. Seja verdadeiro nas respostas. Então, leu toda a regra do jogo, se vocês entenderam a regra do jogo, se você realizou alguma atividade, a número 1, que é a confecção do tabuleiro, se você realizou a atividade número 2, que são as pedras, realizou a atividade número 3, ensinar alguém a jogar, acertou a posição correta do tabuleiro, conforme a figura número 2 da folha anterior, onde a primeira casa escura fica à esquerda de quem está com as pedras brancas quando inicia o jogo. Então observa lá, um tabuleiro bonitinho. Esse tabuleiro aqui, ó, que a gente já estava lendo, tá? Observem, tá? Observem, ó, 1A, lembra que eu falei? Acima, 8 casinhas de A, H, pedra,
quadrado, casa escura, sempre do lado esquerdo. A 1A sempre é do lado esquerdo. Todas as casas na diagonal da 1A são escuras. Tá bom? E é isso. Queria agradecer o espaço aqui com vocês. Que vocês assistam esse vídeo. Espero que vocês gostem, que ajude. Se tiver dúvidas, pode me procurar. Outra coisa, muito importante, manda devolutiva para mim no privado, no grupo, tá? Eu estou